Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, vou tentar ser bem breve, com o seguinte tema: o consolo e o encorajamento do Senhor. O consolo e o encorajamento do Senhor. Irmãos, viver é um desafio. Viver é um desafio. Né? Na fecundação já começa aquela corrida pela vida. E nascer é um desafio. E aí depois nós percebemos que as crianças possuem seus desafios, que talvez para nós seja assim simples, mas para elas é um verdadeiro desafio. E aí por aí vai, os adolescentes, os jovens, os adultos, senhores, senhoras, nós temos desafios a todo momento. É um problema familiar, é uma pessoa que se desvia, que nós amamos de todo o coração, é o problema financeiro, é a doença. E ela não escolhe ninguém, ela pega todo mundo. E aí, meus queridos, eu percebo que esses nossos desafios, eles se tornaram ainda maiores em virtude da pandemia. Ela potencializou os nossos desafios. Mas a grande questão é que os problemas não são de hoje. A humanidade já passou por outras pandemias também, por outros momentos muito difíceis. Todos enfrentam problemas, todos. Às vezes, nós ficamos pensando assim: será que só eu que enfrento problema? Só eu que tenho dificuldade? Eu abro o Facebook, eu abro o Instagram, só tem gente feliz naquele lugar. Só gente feliz. E aí você fica constrangido quando você abre a rede social? Há momentos que eu abro a rede social e falei assim: eu devo estar vivendo num mundo paralelo. Porque só eu tenho desafio, só eu tenho dificuldade, só eu passo por problemas. Esse pessoal está todo feliz da vida, só posta coisa legal. Mas a verdade, irmãos, que todos nós, até aquela pessoa que está postando lá aquele sorrisão, tem uma dificuldade, passa por um desafio. E interessante que os próprios discípulos do Senhor passaram por desafios, passaram por momentos difíceis, delicados, né? E eu estava falando até para os adolescentes agora na hora do café, eu amo a Bíblia, porque eu me vejo na Bíblia. E aquilo vai entrando dentro da minha vida, e quando eu abro a Bíblia, eu falo assim: rapaz, tem gente que sofreu, e tem gente que sofreu muito mais que eu, né? Olha, fico olhando e falo assim: meu sofrimento é leve. Isso vai consolando o nosso coração. E os discípulos, irmãos, eles experimentaram um grande sofrimento. Julgo a dizer que talvez tenha sido o momento mais difícil da vida deles. O momento mais difícil da vida deles. Apesar deles experimentar esse momento difícil, delicado, eles tiveram também a oportunidade de experimentar o consolo e o encorajamento do Senhor. E por que eu estou falando isso tudo? Porque tem consolo e encorajamento para você também nessa manhã. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Por isso, abra o seu coração, se coloque na presença de Deus, que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir esse consolo e esse encorajamento do Senhor. Então, abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1 e 33, tá? João, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1 e 33. Eu vou estar lendo na versão NVI, tá bom? E enquanto os irmãos vão achando aí, abrindo a sua Bíblia, aí, acessando a sua Bíblia, eu gostaria de falar alguma coisa, fazer uma contextualização aqui do livro de João. Se fosse perguntar para você assim, qual que é o assunto do livro de João? O que você responderia? Eu acredito que a maioria de nós iríamos falar assim: o Evangelho de João fala do ministério de Jesus. Fala do ministério de Jesus. E aí, se você for observar, dos versículos do capítulo, né? Do capítulo 2 ao capítulo 12, nós vamos ver os discípulos acompanhando o mestre. Então, Jesus ia para a festa? Quem ia com ele? Com ele. Os discípulos, né? Coisa boa. Às vezes a gente reclama ainda, né? Que a gente convida alguém e alguém vem penetra, né?
os 12 iam com Jesus, eles estavam lá com Jesus. Jesus estava realizando milagres, e quem estava lá? Os discípulos. Jesus estava passando por momentos delicados, e quem estava lá? Os discípulos. Então, do capítulo 2 ao capítulo 12, nós vemos os discípulos acompanhando o mestre no dia a dia, né? E acompanhando ali, vendo o dia a dia. A partir, irmãos, do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos o quê? Vemos um intensivão de Jesus para com os discípulos. Nós vamos observar que, nesse momento, Jesus se dedica de uma forma quase exclusiva aos discípulos. E aí, por quê? Porque estava chegando a hora dele partir. Você pode acompanhar comigo aí, na sua Bíblia? Vou estar lendo para os irmãos o versículo 1 e o versículo 33 de João capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava a poucas horas de ser crucificado. Só que ele tinha algo para ainda ensinar para os seus discípulos. E aí ele faz esse intensivão. E eu quero te convidar a se colocar no lugar dos discípulos. Você consegue? Você consegue agora se imaginar como um discípulo de Jesus? Imagina aí, você passando esse tempo todo com Jesus, vendo os milagres do Senhor Jesus, acreditando de todo o coração, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. E de repente, Jesus fala assim, estou partindo. Como que você ia se sentir? O que você ia pensar? Irmãos, o momento da dor, da partida de um ente querido, sem sombra de dúvida, é a dor, acho que mais difícil do ser humano. Agora, imagine você não tendo mais o Mestre, o Messias, junto com você. Com certeza, era um momento de muita dor, um momento muito delicado, um momento talvez mais difícil da vida deles. E aí, meu amado, talvez você esteja passando por um momento semelhante a esse. Talvez você tenha perdido há pouco tempo um ente querido, e aquilo dói demais no seu coração. Talvez você não perdeu um ente querido, mas só você sabe a dor que você está sentindo no seu coração. Às vezes as pessoas podem imaginar, mas você sabe a dor que você está sentindo. E aí, irmãos, o Senhor começa a consolar os discípulos, o Senhor começa a encorajar os seus discípulos. E eu quero que você preste atenção nessas palavras, porque você que é discípulo do Senhor, essas palavras também são para você. Então eu vou ler agora o capítulo 14, o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, que diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Lendo esse texto, irmãos, eu fico imaginando Jesus, olhando para a cara dos discípulos, desesperados, olhando para a cara dos discípulos, com o coração assim, o que será de mim nesse momento? O que nós vamos fazer sem o Senhor? E eu fico imaginando Jesus falando assim, calma, não se turbe o coração, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Creiam em Deus, creiam em mim. O maior consolo, irmãos, o maior encorajamento que o crente tem é acreditar na palavra de Deus.
O maior consolo, o maior encorajamento que nós temos é acreditar na palavra do Senhor. E eu falo para você, meus amados, se nós crêssemos de todo o coração na palavra do Senhor, com certeza, vários sofrimentos iriam ser menores na nossa vida. Se nós crêssemos de todo o coração, como por exemplo no Salmo 23, o que diz no Salmo 23, versículo 1? Isso aí, você pode falar mais uma vez? Você ouviu o que você disse? Você ouviu o que você disse? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que nós, e que inclui a mim, por que a gente fica com medo quando a tempestade bate? Por que quando a gente passa um problema financeiro, a gente fala assim, Senhor, o que será de mim agora nesse momento? Como que eu vou pagar as contas? Por que o nosso coração fica ansioso? Por que a gente não faz como Paulo nos orienta? Lance sobre Deus toda a ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Ele diz assim, se vocês, que são pais humanos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Irmãos, depois que eu me tornei pai, esse versículo, pastor, maximizou na minha vida. Porque hoje eu daria a vida pelo meu filho. Eu faria o que fosse necessário para ver o meu filho feliz, o meu filho amando ao Senhor de todo o coração. E aí, de repente, vem Jesus e fala assim, você, pecador humano, se você que é cheio de erro, rapaz, faria isso tudo pelo seu filho? Imagine o nosso Pai Celestial. Irmãos, isso acalma o meu coração, isso consola o meu coração, isso encoraja o meu coração, porque eu creio nessa palavra. E é de vidro isso aqui, né? Desculpa. Isso encoraja o meu coração, isso enche o meu coração de alegria. Isso tem que encher os nossos corações, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, aquilo deve encontrar lugar no nosso coração, e mesmo não entendendo, Senhor, eu não consigo entender, a minha mente é humana, mas eu creio, desculpa de novo, eu creio, é forte, já percebi que é forte, né? Eu creio. Irmãos, a palavra de Deus tem que nos empolgar, assim como eu estou empolgado. A palavra de Deus tem que encher os nossos corações de uma forma. A gente vai ficar triste? Vai. Eu não estou chamando ninguém aqui de super-homem, de mulher maravilha, não. A tristeza faz parte, nós somos humanos. Mas tem que ficar lá ecoando. Você não está sozinho. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Se você, que é pecador, tem desejos maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Por isso, meu querido, o primeiro consolo que eu vejo é crer na palavra do Senhor, acreditar na palavra do Senhor de todo o coração. E eu quero desafiar você que está me ouvindo. Traga à sua memória os versículos que te trazem esperança. Encha o seu coração de encorajamento através da palavra do Senhor. Mas Jesus continua, ele fala, olha, crê em mim, crê em Deus, e ele fala também que na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Quem imaginou o céu aí um condomínio gigante? Não levanta a mão não, não levanta a mão não, mas eu acho que você imaginou. O céu vai ser um condomínio gigante. E quem não imaginou o céu um condomínio gigante, imaginou o quê? Um casarão. Condomínio não, pastor, cada um vai ficar longe, aquele negócio todo. Céu vai ser aquele casarão cheio de quartos, e a gente batendo boca para saber quem vai ficar do lado do quarto de Jesus. Né? Outros, tá bom, Jesus, né? Tá bom, onipresente, tá bom. Então eu quero ficar do lado de Pedro. Pode ficar, é muito explosivo, pode ficar. Não, eu quero ficar por causa do... Tá bom, Paulo. Eu não sei vocês, irmãos, lá na igreja a gente está expondo a carta dos Filipenses. Acabamos agora a carta aos Filipenses. Que carta apaixonante.
Eu ficava assim, Senhor, me dê amigos igual Paulo. Eu quero amigos igual Paulo. Senhor, planta uma pessoa que seja igual Paulo, porque eu quero ter esse amigo igual Paulo. O cara contagia os nossos corações, irmãos. Cada vez que eu vou lendo ali, eu falo assim, rapaz, esse é o nosso Deus. E ao mesmo tempo eu falava assim, se Deus usou Paulo, pode usar a minha vida também. E eu quero amigos igual Paulo. Eu quero mais de Deus. Mas, queridos, será mesmo que o céu vai ser um condomínio? Será que Jesus quis dizer isso aqui no texto? Será, Gustavo? Quis dizer aqui? Acho que não. Acho que não. Jesus só quis dizer aqui o seguinte, calma, apaziga o seu coração, porque lá tem lugar para você também. Lá tem lugar para você também. Lá tem lugar para você também. Irmãos, você já parou para pensar no céu? Ou só eu? Ultimamente a coisa que eu mais faço é ficar olhando para o céu. Né? Sempre tem um sujeito para te tirar da graça. Ainda bem que no céu vai ser perfeito, Senhor. Sempre tem um problema para nós passarmos. Para falar assim, tem que passar problema mesmo. Para você desejar o céu, porque lá vai ser perfeito. Irmãos, o nosso maior consolo, o nosso maior encorajamento é o céu. É um dia estar com o Senhor face a face. Outra coisa, você já parou a pensar nisso? Eu olho para o meu filho, vocês vão ver, ele é a cara da minha esposa. Deu sorte, né? Lindo igual a minha esposa. Mas eu falo assim, ele tem um jeitinho igual a mim. A mão dele é igualzinha a minha. Igualzinho. E eu fico me vendo nele. E eu fico pensando, você já pensou, você olhando para Deus? Olhando para aquele que te fez dessa forminha que você é? Ah, irmãos, como eu almejo o céu de estar com o Senhor, de poder ver face a face aquele que me criou, aquele que me amou, aquele que deu a vida por mim. Irmãos, nós precisamos sim pensar no céu, nós precisamos sim olhar para a eternidade. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos na terra, mas os nossos olhos, tem que ficar olhando para o céu, temos que olhar para esse céu perfeito. Sabe por quê? De outra forma, a gente vai viver como escravos nessa terra. Eu tenho que trabalhar, por quê? Porque eu quero uma casa maravilhosa. Eu tenho que trabalhar, porque eu quero o quê? Eu quero um carrão. Eu tenho que trabalhar, porque eu quero viajar lá para aquele paraíso, aquele que você está imaginando aí agora. Eu quero ir para lá. E aí, irmãos, nós nos tornamos o quê? Escravos deste mundo. E esquecemos que nós somos o quê? Forasteiros aqui. Nossa pátria não é aqui, irmãos. Nós devemos viver com os nossos olhos para o céu. E aí viver aquilo que a irmã cantou aqui. Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, eu descanso nele, porque ele tem o melhor para mim. Consegue entender esse consolo do Senhor? Consegue entender esse encorajamento? Consegue? E aí, meus amados? Talvez você esteja passando por isso. Talvez o seu sofrimento, o seu problema, surgiu porque você começou a olhar mais para este mundo e menos para o céu. E para onde você está olhando? Nessa tempestade, nesse momento difícil que você está passando, ou que você passou? Para onde que você tem olhado? Você tem olhado para o céu ou você tem olhado para os seus problemas? Irmãos, os discípulos estavam tão difíceis assim, que o Senhor continua consolando e encorajando-os. E aí eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Só abrir não, já está aberta aí, né? Acompanhe comigo. Os versículos 16 a 18, tá? Aí do capítulo 14 que nós estamos vendo, só passar uma paginazinha, você pode acompanhar comigo. Os versículos 16 a 18, o Senhor continua consolando os discípulos. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro,
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhecem. Mas vocês que são discípulos, vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Irmãos, Jesus estava partindo, mas Jesus estava falando assim, olha, eu vou partir, mas o conselheiro virá, ele vai consolar o coração de vocês. Interessante, irmãos, eu até anotei aqui, a minha versão fala conselheiro. Se a sua versão for a Almeida, e eu já percebi que todas as versões Almeida, diz o quê? Consolador. Se você tiver aí uma adolescente jovem, gosta dessa versão, né? Tradução da linguagem de hoje, tá como auxiliador. E quem já teve a oportunidade de ler a nova versão transformadora, tá como encorajador. E será por quê? Tantas palavras diferentes para o mesmo contexto. Você já parou para pensar nisso? Será por quê? Será por quê? Queridos, a palavra no original é paráclitos. Paráclitos. Por quê? E essa palavra paráclitos, ela é formada por duas palavras, para e kletos. Para, que é ao lado, e kletos, que é chamado. Chamado. E aí, quando você vê paráclitos, você vê aquele que é chamado para estar próximo. Aquele que é chamado para estar ao redor. Olha que interessante. Por isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus é sim o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso auxiliador e o nosso que é encorajador. E aí eu tenho algumas aplicações que eu gostaria de fazer com vocês sobre essa situação. O Espírito Santo, irmãos, ele foi chamado para estar próximo, para estar ao nosso lado. Ele foi chamado para estar na nossa frente também. É o Espírito Santo, irmãos, que vai abrindo os caminhos que nós devemos percorrer. É o Espírito Santo de Deus que fala assim, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É o Espírito Santo de Deus que é aquele que vai falando assim, ó, não, esse caminho não, o caminho certo é esse aqui. É Ele, irmãos, que vai nos guiando, é Ele que vai nos encorajando a seguir o caminho que nós devemos seguir. E eu quero perguntar a você, qual caminho você tem seguido? Você tem perguntado para o Espírito Santo de Deus, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Eu tenho certeza que pastor Renato, pastor Mauro, quando fazem gabinete, já pensaram assim, rapaz, se essa pessoa não tivesse tomado esse caminho, isso não tinha acontecido. Isso não tinha acontecido. Isso não tinha acontecido. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir esse encorajamento ao Espírito Santo de Deus e falar assim, qual o caminho que eu devo seguir? Qual é o caminho? Talvez você esteja em dúvida. Talvez a dificuldade que você esteja passando, a tempestade, seja em virtude disso. Em virtude desse momento em que você precisa saber qual o caminho você precisa trilhar. Eu quero convidar você a dizer assim, Senhor, fala ao meu coração, eu preciso entender o caminho que eu preciso ir. Mas também sabemos que o Espírito Santo de Deus é o quê? É o nosso auxiliador. Ele é o nosso auxiliador. É aquele que está no caminho nos auxiliando. Porque quem disse que o caminho é fácil? Quem disse? Às vezes tem gente que pensa assim, esse caminho não é de Deus não. Porque se fosse de Deus eu não estaria passando por esse problema. Quem disse, irmãos? A porta é estreita. A porta é estreita, irmãos. É difícil. Servir a Cristo não é fácil, não, é difícil. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. E aí, quando eu penso nesse auxílio do Espírito Santo, amados, eu penso no meu filho Bernardo. Ele tem 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio, né? E aí, até há pouco tempo atrás,
eu e a minha esposa estávamos sem coluna, porque era aquela coisa, ele já conseguia dar uns passinhos se escorando, mas ele queria o quê? Andar sem se escorar. E aí ele soltava, o que fazia? Ele caía. E o que nós fazíamos? Pegávamos ele pelo braço e ficava naquela posição maravilhosa, tá? Aquela coisa que você fica abaixadinho assim. Você caminha 5 metros tranquilo. Passou de 5 metros, você já está... É verdade. E você que é jovem ainda, se prepara, porque vai chegar a sua vez. Você também vai ficar com essa dor na coluna. Mas, irmãos, é maravilhoso ver o nosso filho andando. De repente, ele solta a nossa mão e vai andando, e você fala, está andando, e cai. E o que a gente faz? Sai correndo, desesperado, quero ver alguma coisa. E você pega ele novamente pelas mãos, o levanta e continua. Irmãos, assim é o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos auxilia na nossa caminhada nessa terra. Ele é aquele que nos levanta. Ele é aquele que nos ajuda a prosseguir. Talvez, nessa caminhada da vida cristã, você tenha caído. E talvez o seu tombo foi tão forte que você continua caído. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e Ele está estendendo a mão para você. Eu quero te levantar. Eu quero continuar a te ajudar. Mas você precisa abrir o seu coração para que isso aconteça. Ou talvez simplesmente você parou. Esse negócio de pandemia, para tudo. Parou com os trabalhos da igreja que você fazia, parou com tudo. Mas, irmãos, nós não podemos parar. Nós devemos continuar, avançar. E o Espírito Santo de Deus também quer te encorajar a você fazer tudo aquilo que você fazia. A você olhar e falar assim, Deus, estou com medo, mas eu vou. Estou com medo, mas eu vou. Porque a sua obra não pode parar. Continue, Ele está para te auxiliar. Amados, também vejo que o Espírito Santo de Deus, ele vai na nossa frente, nos encorajando, ele está por trás, nos auxiliando na caminhada, mas ele também está ao nosso lado, né? E quando eu penso em estar ao lado, eu lembro de quê? De amigos. Aquele que te dá o ombro para te aconselhar. Aquele que te dá o ombro também para chorar. Homens também choram. Talvez não chorem na frente da esposa, dos filhos, né? Que a gente precisa manter aquela imagem, sou forte. Minha esposa já sabe que eu choro mesmo, né? Eu chorei várias vezes. Choro mesmo, irmãos, choro mesmo. E me derramo na presença de Deus, pedindo a Ele, Senhor, eu preciso do seu consolo. Porque há momentos, irmãos, que palavras não são suficientes. Há momentos que nós precisamos falar assim, Senhor, se o Senhor não me consolar, eu vou ficar mergulhado nesse poço de tristeza. Eu preciso do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai lá e vai consolando o coração. E de repente você se vê sorrindo, aí você fala, mas eu estou sorrindo, como assim? É Deus trabalhando no nosso coração. É o Senhor nos consolando. Mas Ele também, amados, é aquele que nos dá conselhos. Nos dá conselhos. Como é bom receber conselhos. Como é bom perguntar para alguém que já passou pelo caminho. Como é bom poder chegar e falar assim, pastor, quando o senhor estava na minha idade, o senhor passou por isso? O senhor já passou por isso? E aí o pastor tem a oportunidade de compartilhar isso com você. E aí eu quero falar para os jovens e para os adolescentes e para as crianças. Ouça o seu papai, ouça a sua mamãe, ouça, dê atenção a eles. Às vezes, nós olhamos para os nossos pais e falamos assim, meu Deus do céu, o que esse sujeito está falando para mim? E é importante.
eu confesso que eu já pensei. Falar, cadê o respeito? Cadê o respeito? Não pode. Mas na minha cabeça eu já pensei, rapaz, meu pai está louco. Minha mãe está louca. Como que me dá esse conselho? As coisas hoje, essa é a desculpa. Hoje o mundo está diferente. Eles viveram em outra época. Agora está diferente. Está nada. Você vai ver que as coisas mudaram, mas os problemas são os mesmos. E o papai e a mamãe sempre têm um conselho bom para dar para a gente. Agora você imagina, se os pais têm conselhos bons para dar, imagine Deus. Imagine os conselhos que o Senhor tem para nos dar. Por isso, meu querido, abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. E peça os conselhos dele. E se porventura está lá no olho do furacão, peça o consolo dele. E aí, irmãos, esse encorajamento, esse consolo, esse auxílio, esses conselhos, eles vão estar disponíveis para nós nos domingos. Porque domingo é o dia que o crente se reúne em coletividade. Não é isso? Domingo, o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição, de manhã e de noite. É isso que a Bíblia diz para a gente? O conselheiro vai estar disponível para a gente só nos domingos? Ah, quarta-feira. Quarta-feira tem culto de oração? Quarta-feira tem culto de oração? Podia esquecer? Foi isso que o texto bíblico disse? Não. Lê lá. E ele estará convosco para sempre. Irmãos, esse consolo, esse encorajamento, esse auxílio, ele está para nós todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós temos livre acesso ao Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, para nos encorajar. E o que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Para abrir o seu coração diante de Deus, eu estou passando por isso, eu preciso, por favor. Eu quero, Senhor. Eu quero. Por isso, meus amados, coloque isso diante do Senhor. E aí, o texto fala para sempre. Para sempre. Eu acho que eu e você já ouvimos uma mentira de Satanás. É óbvio. Quem mente é o pai da mentira, não é? E eu tenho certeza que você já ouviu de alguma forma assim: você está sozinho. Ninguém te ama. Ninguém se importa com você. Deus se esqueceu de você? Porque se não fosse isso, você não estaria passando por esse problema. Será que foi só eu que já ouvi isso? Nas minhas crises, nos meus problemas, nas minhas tempestades? Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Mas, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e lemos que o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias, o que você fala? Está repreendido em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida para me encorajar, para seguir adiante. Por isso, não acredite nessa mentira que você está sozinho, que ninguém se importa com você, porque o Espírito Santo de Deus se importa com você. E hoje, amados, o que nós vimos hoje? Hoje, nós vimos o consolo e o encorajamento do Senhor. Hoje nós vimos que os discípulos passaram, talvez, pelo pior momento da vida deles. E talvez hoje, nesse domingo, você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida. Pastor, não é o mais difícil, não. Acho que os discípulos estavam passando por um problema pior do que eu.
Mas o que eu tenho descoberto nos meus aconselhamentos é que o meu problema é o maior problema do mundo porque é meu. Eu não tenho problema do outro. O problema do pastor Renato é o maior problema do mundo porque é o problema dele. O problema do pastor Mauro é o maior problema do mundo porque é o problema dele. O maior problema seu é o maior problema porque ele é seu, não é do outro. E talvez seja esse momento em que o Senhor também quer encorajar a você. É o momento em que Deus quer enxugar as tuas lágrimas. Por isso, pare de ficar preocupado. Pastor, é fácil você falar. É verdade, amados. Falar é fácil, viver é difícil. Mas nós somos desafiados a crer na palavra do Senhor. Nós somos desafiados a colocar em prática o que Jesus disse, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos desafiados a crer na palavra de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperamos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Crer de todo o coração. Se você tem vergonha de chorar na frente dos outros, faça como Jesus fez. Falou lá, entra no seu quarto, fecha a porta, porque aquele que está em secreto vai te ouvir. Mas coloque diante de Deus aquilo que está apertando o seu coração. E eu quero te convidar a você fazer como Jesus fez. Falou para os discípulos: pare de olhar para essa terra, amados. Qual é a pessoa mais velha que você conheceu na sua vida? Viveu 100 e poucos anos, talvez? Mas um dia, irmãos, todos nós vamos partir. Um dia, tudo que nós amamos vai acabar. Mas as coisas eternas não. As coisas eternas, essas nós vamos desfrutar com o Senhor na eternidade. E por que a gente gasta tanto tempo com as coisas dessa terra? Por que a gente se sacrifica tanto por causa das coisas dessa terra? E você percebe o nós? Eu estou falando de mim também, irmãos. Mas eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Está vendo como ela é real na nossa vida? Quando a gente se coloca à disposição para ler o texto, aquilo vai entrando no nosso coração. E a gente vai falando assim: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso viver ainda mais para Deus. Eu preciso me dedicar ainda mais para o Senhor. Eu preciso abrir o meu coração para as coisas eternas. Porque eu sei que as demais coisas vão ser acrescentadas. Por isso, olhe para o céu. Olhe para o céu. E lembre-se que você não vai estar olhando para o céu sozinho. Pastor, eu moro sozinho, eu moro sozinha. E o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que vai estar com você todos os dias, em todos os momentos, para sempre. Você não está mais sozinho. Quando você se sentir sozinho na sua casa ou naquilo que você estiver fazendo, lembre-se que o Espírito Santo de Deus está com você ali para te encorajar, para te auxiliar, para consolar e para aconselhar. Está desanimado? Pastor, estou desanimado com tudo. Às vezes eu também fico. Pastor, eu só fico desanimado? Eu não sou igual a você? Não tem sangue vermelho aqui também? Eu também fico desanimado às vezes. E eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus para me encorajar. Está desanimado? Peça ao Espírito Santo de Deus para te encorajar. Está doendo? Peça.
o consolo. Não sabe o que você tem que fazer? Peça os conselhos. Pastor, eu não sei nem como fazer. Não sei nem como fazer. Peça o auxílio do Espírito Santo de Deus para te ajudar. Por fim, Jesus estava consolando quem? Os discípulos. Jesus não estava encorajando e consolando qualquer pessoa. Jesus estava consolando e encorajando os discípulos do Senhor. E quem é discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. Esse sim é discípulo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você é discípulo do Senhor? Pastor, claro que eu sou. Estou arrolado no hall de membros. Não estou falando isso. Eu estou falando de seguir. Eu estou falando de vida de oração em casa, de leitura da palavra. De antes de você fazer, você perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor acha? É isso mesmo que eu devo fazer? É vida na vida com o Mestre. Você tem feito isso? Porque se você tem feito, meu amado, eu quero dizer para você que esse consolo, esse encorajamento, essa palavra que foi colocada, explicada e aplicada, está sendo aplicada nos nossos corações, é para você. Agora, se você reconhece que você não tem sido esse discípulo, ou talvez que você nunca tinha ouvido falar desse Jesus, eu quero te encorajar a você pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido um discípulo muito mais ou menos. Mas eu quero ser um discípulo fervoroso na Tua presença, Pai. E eu quero experimentar esse consolo e esse encorajamento. Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Se você conhecer a letra que nós vamos cantar, eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos e você ter esse momento com o Senhor. Esse momento em que você vai abrir o seu coração para Deus. Que você vai falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu consolo. Eu sei que o Senhor é o meu abrigo. E ainda que eu não consiga ver, pelos olhos da fé eu creio. Peça ao Senhor, medite nessa letra, abra o seu coração para o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ouça isso. É o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se
Vamos repetir o cântico? Fique de pé mais uma vez, coloque o seu coração. Meu Jesus, Esse é o seu momento com o Senhor, com o seu Salvador. outro igual não há. Fale para Deus: Senhor, não é só no domingo, mas todos os dias eu quero ser um discípulo do Senhor. Quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, Ele é o abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis, Senhor, são as tuas promessas. Incomparáveis são Para mim e para você, declare. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Estamos aqui reconhecendo a nossa humanidade. Gostaríamos sim, Senhor, de sermos perfeitos, mas nós não somos. Mas Deus, o Senhor é perfeito, e nós queremos caminhar em Tua direção, para cada dia ser mais semelhante a Ti. Mas bem verdade é que há momentos, Deus, que a tempestade vem tão grande, que nos pega de um jeito, Senhor, que só o Senhor sabe. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa estar sondando o meu coração, o coração de cada pessoa que está aqui, Deus, que está ouvindo essa mensagem, quer aqui, quer na sua casa, no seu trabalho, onde quer, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa estar sondando esses corações, que o Senhor possa estar encorajando, que o Senhor possa estar auxiliando, que o Senhor possa estar consolando, que o Senhor possa estar dando bons conselhos, e que elas nunca se esqueçam que elas não estão sozinhas, que mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar, o Teu Espírito, Deus, está conosco e mora dentro de nós. Se porventura, Pai, há alguém aqui que ainda não é um discípulo do Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo e salvando essa vida. Se porventura há alguém que está sendo um discípulo assim, mais ou menos, que possa estar reconhecendo isso diante de Ti e pedindo um renovo do Senhor, continue nos abençoando. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode estar se assentando no seu lugar e que você possa estar meditando nessa palavra durante a semana. Se você tiver alguma dúvida, procure o pastor Renato. Pastor, quero marcar um gabinete com o senhor. Pastor Mauro, quero marcar um gabinete com o senhor. Divida a carga com os seus pastores.
porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Pastor Renato, obrigado pela confiança de ceder o púlpito da sua igreja para eu poder estar compartilhando a palavra de Deus. Foi muito bom estar com cada um de vocês e que o nosso Deus possa estar manifestando a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que é bom, perfeito e agradável. Deus nos abençoe.